Mateus 5, verso 13 a 16, assim diz: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nobre, nos ajude. Por que Jesus nos comparou com o sal? Uma boa noite para todos. Essa passagem de Mateus, ela faz parte de uma passagem sobre o Sermão do Monte, né? O famoso Sermão do Monte, que Jesus ensinou, né? Vários assuntos, né? E aí ele vai se referir agora, fazer uma analogia com a vida cristã como o sal da terra e como a luz do mundo, né? Para que a gente entenda melhor o que ele comparou com o sal, é que o sal, ele desde tempos mais antigos, né, e até nos dias atuais, ele tem uma utilidade muito importante na humanidade. E de uma forma geral, eu enumerei algumas coisas aqui para a gente poder fazer uma breve analogia, né? O sal, ele dá sabor às coisas, né? Ele funciona como um tempero, mas não só isso. Além de salgar um alimento, né, ele serve como uma conserva, né? A gente vê lá no mundo antigo, não existia energia elétrica ainda. Então, se não existia energia, não existia refrigeração para conservar carne, né? Então, o peixe que era pescado, por exemplo, né, ele era salgado para ser transportado, né, e para ser comercializado. Em passar dias ali, a gente tem isso associadamente ao que é o bacalhau, né? A gente conhece, né? A gente também, trazendo para a nossa questão regional, né? A gente tem a carne de sol, a charque, né? Então, é salgado, né, aquele alimento para que ele possa durar, né? Para que ele não venha a apodrecer e para que ele possa ser comercializado, para que ele possa ser consumido. Então, o sal, ele tinha, não só, né, ele tem a finalidade de sabor, mas também ele tem a finalidade de conservar o alimento. O sal, ele também era utilizado na antiguidade para propósitos de cura, né? Em alguns tipos de tratamento de pele, em alguns tipos de situação onde a pessoa recebia a picada de algum animal peçonhento, dependendo da situação, era ministrado ali o sal, né, para curar, até para a questão dentária mesmo, para a fisiologia humana, porque o sal em si, não só o cloreto de sódio, mas o sal puro, ele tem outras funcionalidades, outros minerais associados à composição dele, que são benéficos à fisiologia humana. E é só uma questão de conhecimento mesmo. O sal, na época de Jesus, né, ele funcionava como parte do pagamento de um soldado romano. Isso por quê? Porque auxiliava ao no caso, a sua fisiologia, a sua forma física, contribuía para a sua saúde, né? Então, daí se origina a palavra, né? Do sal se originou a palavra salário, que era parte do pagamento, né, do soldado romano na época, né? Era por meio do sal, e aí se originou a palavra salário, que é o que a gente recebe. Então, ele tinha esse propósito de cura, né, também, e ele, dependendo da quantidade, ele podia ser ministrado também como um fertilizante para o solo. Claro que em quantidades em excesso ele podia prejudicar o solo, mas se fosse em quantidades suficientes para a fertilização do solo, né, para trazer os minerais que um solo estava pobre, né, e que precisava para ser fértil e dar fruto, então o sal ele poderia contribuir também para isso. E essas mesmas funcionalidades que eu citei aqui, que eram comuns no mundo antigo, elas continuam
sendo comuns e utilizadas hoje. E aí a gente trazendo para a analogia que Jesus está fazendo, ser o sal, né, nos comparar com o sal, é que o cristão ele precisa ter as mesmas funcionalidades, a mesma influência, a mesma importância que o sal tem, trazendo para a nossa realidade, né? Se a gente parar para pensar, o cristão ele pode conservar, assim como o sal, ele conserva os bons costumes, ele conserva a moral, ele conserva aquilo que é de boa fé, aquilo que dá exemplo. Então, vai contribuir dessa forma, né? Associando ao sal, né? Olha aí, a influência que o cristão pode ter no mundo, né? Essa comparação aí que Jesus faz, né? Se a gente trouxer também para a questão da cura, né? Como é que o cristão, aí eu faço uma pergunta para vocês, como é que o cristão pode contribuir com a cura? Né? De que forma, né? Na vida de alguém? Como é que a gente pode enumerar um exemplo de como o cristão pode contribuir com a cura? Sem empurrar fora, tá? Empurrei. Alguém respondeu orando, não foi? A senhora respondeu orando, muito bem. De que mais formas o cristão pode contribuir com a cura? Visitar, pode ajudar, pode dar remédio, Ele vai estar ali assistindo os enfermos da sua necessidade, ele vai estar com a preocupação de olhar e ser benevolente com aqueles que necessitam, ele vai se preocupar com a vida espiritual, né? Não só daqueles que são do seu ciclo de amizades ou da sua família, mas também com os de fora. Então, o cristão, se comparar com o exemplo do sal, ele pode ser como um agente de cura, né, na sociedade. Ele pode contribuir. o sol, vários lugares, né? Eu tive o privilégio de visitar uma saúde, por incrível que pareça, o sal é um consumo humano, que é o sal do esgoto, né? Nós temos o sal, é osso, né? Como você falou em saudável, peixe, né? A minha avó falava sapresa, colocar sal no peixe. Eu não tinha energia elétrica, né? Então ela cortava o peixe de filé, saudável, botava no sol para secar, para sair. Ela dizia, o peixe está saprezado. Ela dizia sal no peixe. Eu lembro, não faz muito tempo assim, eu fui lembrando dessas coisas, né? Eu não tenho tanto tempo assim para lembrar essas coisas que É jovem ainda. Mais alguém? Tem também uma outra situação que a gente pode comparar, que é em relação à fertilização. Um exemplo prático, né? Há mais de 30 anos atrás, Prazeres não tinha a igreja de Cristo, né? E aí alguém veio, né? Um grupo de irmãos veio, instituiu a igreja, né? Começou os trabalhos, a igreja cresceu, com a bênção de Deus está aqui, atuando até hoje. Então, de que forma essa igreja ela agiu, né, nessa região? Como um fertilizante, né? Como o sal age no solo para fertilizar o solo, para torná-lo produtivo, né? O grupo de pessoas hoje que está aqui reunindo está sendo produtivo para dar frutos, né, para o reino, né? E para alcançar as pessoas. E foi o fruto, né, daqueles que chegaram, né? Foram frutos. Então, fertilizou-se uma localidade, né? Então, o cristão, que é sal, né, que Jesus está ensinando aqui, é justamente agir assim como o sal, ele tem sua utilidade e ele tem a sua influência. E essa é uma forma. Sim. Acho que para a gente ser o sal, a gente temos que prestar muita atenção em nós mesmos, no nosso comportamento, assim, no agir, né? No vestir. A mulher ela tem que ter essa preocupação. Porque se eu sou o sal, a minha sensualidade é do meu marido. Eu não devo, assim, me desligar disso. Porque se eu sou o sal, eu tenho que ter um certo comportamento. Isso, bom exemplo. Só continuando só um pouquinho mais, no que a igreja estava comentando conosco, assim como uma pequena quantidade de sal, ela pode temperar uma panela inteira, um cristão fiel pode influenciar positivamente sua família, sua escola, seu trabalho ou comunidade. Isso foi feito.
a gente entender que precisamos de ajuda para continuar sendo salvo. Porque mesmo você querendo ser salvo, você é. E aí se torna insosso. Muitas vezes eu sou insulsa, mas Deus sabe que eu quero ser o salvo. Segunda pergunta? Se o sal pode perder o seu valor, o cristão também pode? E é já uma resposta ao que a Deus e o Leonardo estavam se referindo agora há pouco. Sim, o sal ele pode perder o seu sabor e o cristão também. Ele pode perder sua utilidade, né? Trazendo para um exemplo prático, e foi o que até Alexandre citou, né? A respeito de uma extração de sal, né, que você acompanhou no Mar Morto, né? Geralmente eles fazem a coleta, né? Acho que eles retiram a água do Mar Morto, né? Isso funciona até hoje, tá? Tanto no mundo antigo até os dias atuais. Porque o Mar Morto ele tem a mais alta concentração de sal dele. Então, é extraído aquela água do Mar Morto, ela fica em um estado de decantação, ela vai evaporar ali. E quando ela seca totalmente, ela vai virar as pedras de sal mesmo, né? Vai ficar ali no reservatório. Então, no mundo antigo, esse processo era feito da mesma forma e era coletado esse sal, armazenado para essas funcionalidades, de algumas funcionalidades que eu citei aqui no início da aula. Só que o que acontece? Se esse sal que foi retirado, né, na extração, né, que era um sal que tinha vários compostos minerais também, né, naturalmente dele, ele recebia uma quantidade de água, por exemplo, se ele ficasse a céu aberto, chovesse, ou se ele recebesse uma umidade muito grande dele, o que acontecia? Ele passava por um processo chamado lixiviação, que é isso, né? É quando ele perde a salinidade dele, as propriedades minerais dele, e aí ele fica impróprio, ele fica inútil para o uso. Ele não serve para fertilizar solo, ele não serve para salgar nada, ele perde totalmente o valor. E aí o que acontece? Acontece o que Jesus colocou como exemplo aqui na passagem: serve para descartado, ou seja, não vai servir para nada. E trazendo para a analogia que Jesus está fazendo, né? Se o sal perdeu o seu valor, né? Para que vai servir? Só para descartar. E é justamente aquilo: o cristão, ele não pode sofrer esse processo de lixiviação, né? O que acontece, né? Quando isso ocorre, né? Muitas vezes, quando nós não nos preocupamos, não nos atentamos, muitas vezes para nós mesmos, podemos perder o nosso sal. E aí o nosso mau testemunho, às vezes, faz com que as pessoas elas não cheguem até Cristo, dependendo da situação, né? Ou do meu mau exemplo, da minha má postura, né? Isso faz com que a pessoa, a sua salinidade, digamos assim, né, do cristão, ela perca o sabor, então vai cair em descrédito, vai ficar inútil, né? Para a finalidade do reino, que é ganhar almas, é crescer, né? É o evangelho expandir, né? Então, se um cristão ele perde o sal, né? Ele perde essa capacidade, A essência. a essência do cristão. E Jesus está trazendo justamente isso, né? Que é a essência de ser útil, de contribuir com o crescimento, né? De ser utilizado das mais diversas formas possíveis em prol do reino. Teve uma vez que eu comprei umas roupas, aí eu era nova no tempo, mas eu nunca tive muita sensualidade, não. Mas aí eu comprei as roupas, aí eu disse: tem um já vi que tinha essa aqui. E eu disse assim: filha, tu não és uma nova criatura, eu vou chamar aquele coisa. Eu nunca esqueço disso. Aí o que eu trago? E a gente tem que ter cuidado. A roupa que nós escolhemos é séria.
a gente se atentar também para que você citou um exemplo sobre a imagem, né? Como a gente pode ser apresentado para o mundo lá fora, né? Se a gente copia o exemplo do mundo, não, a gente tem que influenciar, né? E não se influenciar. E não só na imagem, né, que a gente veste, mas até nas nossas atitudes, né, nas nossas ações, né, naquilo que a gente fala, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa aqui e lá fora fala de outra forma, então não pode, né? A gente tem que ser correto, a gente tem que ser, de fato, estar preocupado, né, e vigilante, né, para verificar se a minha e a sua vida, elas estão, de fato, conforme a vida de Cristo, né? Porque, como você mesmo citou, o exemplo que a gente tem que seguir é o exemplo de Jesus. Então, se a gente passa a seguir outros exemplos, né, por aí afora, né, a gente vai perdendo nossa salinidade. E aí acontece de nos tornarmos inúteis, né? Não sei se é mentira, né? Mas para o propósito do Evangelho. Perfeito. Alguém mais? Eu estava aqui pensando, quando você coloca mais sal na comida que fica salgada, a tendência é ninguém querer comer, né? Muito bem. Mas quando ela fica com menos sal, você tem a possibilidade de consertar, né? A possibilidade de mudar mais um pouquinho e chegar no tom certo. Então, eu fiquei pensando, um cristão, se ele não está salgado, está insosso, há a possibilidade de se tratar, de cuidar e ele ficar no ponto certo, normal, né? No normal. Quando está exagerado, podemos ver uma situação, acho que é normal hoje, né? Que é aquele extremo fanatismo. Então, aquele ali tem uma quantidade de sal tão grande que ele nem atrai. Literalmente, nem o cheirinho fica bom. Ao contrário, ele só distancia cada vez mais as pessoas dele, por causa, às vezes, do extremismo dele, da falta de maturidade dele, né? Então, como bem pontuado pelas senhoras, tem a medida certa de colocar a quantidade de sal de comida para nossas vidas também. Tem a quantidade perfeita para que a gente possa ter prudência de se aproximar do próximo e não distanciá-lo. Ao contrário, temos o sabor perfeito para que a gente possa se aproximar e ganhar a aproximação daquelas pessoas. Ter sabor, né? Sabor. Justamente não chegar aos extremos, né? De não ter sal nenhum ou de ter muito sal, né? O que acontecia, por exemplo, na época de Jesus, né? Os fariseus e escribas, né? Eles exigiam muito, né? Da sua religiosidade, né? E o que acontecia? Ninguém conseguia acompanhar aquilo. Ninguém conseguia. E justamente Jesus, ele repreende eles, né? Severamente devido a isso, né? Com fardos muito pesados, né? Mas não movem, né? Nem sequer um dedo para contribuir nada. Então, assim, né? É um exemplo dos dias atuais ainda. E a religiosidade, né? O sal muito extremo, né? Vai tragar, né? Vai travar no paladar, não vai ser aceito também, né? Perfeito. Você falou sobre a quantidade exagerada de sal, né? E travar. A gente para e pensa um pouquinho. No mundo religioso bem comentado, quando a gente sabe a medida certa, quando a gente sabe identificar a quantidade de sal que é perfeita por sermos cristãos, a gente consegue enxergar essas extremidades. O mundo ele não consegue enxergar essas extremidades. Então, o que ajuda ele? A própria palavra, para que ele possa ver se aquilo está muito salgado ou não salgado. Né? Olha, também a gente precisa de um irmão quando nós erramos, quando nós deixamos de ser sal, para se ajudar. Se a gente for humilde, então, e vamos procurar fazer, andar por onde a gente ser sal. Ser o sal. Sim. Porque precisamos. É como até foi bem colocado, Fernilda, a possibilidade de, às vezes, a comida está precisando de um pouco mais de sal, aí vem um irmão e faz: Cláudio, esse seu comportamento não é muito interessante para o cristão, irmão. Naquele exato momento, a repreensão foi um pouquinho de sal a mais para que ele possa, ou realmente, é isso mesmo. Então, é ajustando isso dessa forma. Pegando esse exemplo aí, um bom exemplo, né? Que eu, quando fui recém-convertido, né? Eu vinha para os cultos de oração com
calção de florzinha, de surfista. E aí. De malha, outro. De malha não. Conhecido como tectel. Não, de malha não. Mas eu vinha de calção de praia. Calção de praia, por exemplo, né? E aí um irmão chegou para mim e disse, olha, irmão, você como cristão, você precisa ter cuidado com sua vestimenta, né? Com a forma que você se apresenta, né? E você está na presença não só dos outros, mas também na presença de Deus, então se veste melhor, tal. Ele chegou educadamente e fez uma orientação correta para mim. Então, dessa forma, o que é que ele fez, né? Ele me ajudou a conseguir visualizar o que eu não estava vendo. E ele contribuiu para salgar mais a minha fé na medida exata que pode contribuir para o crescimento do Evangelho. Só um exemplo que pode ser citado, né? Como essa forma aí que o Senhor deu de Sim. E assim, com esse jeito que o irmão vai mostrar, e se o irmão não gostar? Também tem essa questão, né? Mas aí o que é que vai acontecer, né? Você apresenta a ele a palavra, a palavra a gente se comportar com moderação, né? Com modéstia, né? A gente precisa estar ciente dessas coisas. E muitas vezes a pessoa pode não entender porque ainda não tem a maturidade espiritual, né? E aí ela vai se desenvolvendo com o tempo, né? Às vezes eu não tenho a proximidade com um determinado irmão, não tenho tanta intimidade. O que é que acontece? Fala com alguém que é mais próximo, né? Para que ele chegue e fale, porque às vezes ele vai aceitar mais de alguém que é mais próximo a ele do que vindo de você próprio, né? Mas isso é aquela questão, né? A gente saber dosar, né? Como falar, saber dosar e observar aquilo que a palavra nos instrui, né? Olhar para a própria vida primeiro, ó, isso aqui, né? É algo que eu preciso melhorar em mim? Não. Eu posso falar sobre isso com o irmão? Posso sim. Então, vamos lá com cuidado falar e advertir o irmão, né? Para que ele não se desvie do caminho, né? O propósito é esse. Para que todos nós estejamos seguindo o caminho, a luz verdadeira, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O sal, né? Maior, né? Que a gente não vai perder o nosso sabor nunca quando a gente está em Cristo, né? Então, para essas situações, né? A observação da palavra vai contribuir para que o irmão ele possa acatar, né? Aquela orientação, aquela palavra que você está dando a ela, né? Nunca ir só apenas com a sua opinião, né? A sua como é que se diz? A sua visão sobre o problema, mas procura dentro da palavra aquilo, né? Para levar não só a correção, mas mostrar a correção na Bíblia, né? Para que a pessoa ela tenha esse conhecimento, de fato, que o irmão está falando é o correto, o que é o que Jesus está dizendo. Você deve não esquecer que somos também pecadores, né? Erramos, ninguém tem perfeição em Cristo, né? Mas se ajudando, a gente vai ajustando. Todos precisamos têm dos uma outros. falha, tem uma cegueira, eu acredito que nós temos. E é para isso que existe a comunhão e a intimidade, para a gente se ajudar. Verdade. Aí, para a gente se ajudar, tem que ter unidade. Mas uma pessoa dizer assim, eu não sou muito lindo, não, mas a vida tu errou, eu me esquento logo. O que tu eu me esquento logo. Mas também, para eu dizer, eu também não amo isso muito. Eu acho isso muito feio também. Entendeu? Então eu preciso melhorar. Eu não tenho muita paciência, eu não tenho muita preocupação em me agradar. Eu preciso ter isso. Então eu digo, ó, é pouco, pronto, já disse, ai meu Deus, é isso. Entendeu? Isso eu preciso. Um pouquinho de sal para se melhorar. Mas também eu não acredito. Então é muito bom mesmo. Eu como eu fazer ajudar, porque eu preciso mais de ajuda. Preciso mais ser transformado, ser salvo. E se você chegar perto do irmão mesmo, sendo um pecador, o irmão, no geral, ele não tem muita coisa assim.
Cristo como seu Senhor e Salvador, a meta é o céu. O mundo às vezes esquece, o céu ele existe, e é para onde vai aqueles que seguem, justamente não vou falar agora, mas a luz de Cristo. Enxerga ele como uma luz, como um caminho, porque o mundo está todo na sua escuridão. Cristo ele é a luz. Então, vamos tropeçar muitas vezes, vamos errar bastante, isso é fato. Mas o que faz com que nós não peguemos esses nossos erros e queremos crucificarmos é que não, eu errei, mas eu vou consertar. Se eu não entendo de alguma coisa ou outra, eu procuro um dos professores. Graças a Deus, prazeres tem muitos. Que Deus seja com cada um deles. Busquem a eles orientações, para que se possa trilhar da melhor forma possível o caminho e não se tornar uma pessoa nem tão salgada e nem tão insossa. Fica sempre na medida certa. Mas você acabou de falar que nós não somos perfeitos. Mas perfeito é a palavra de Deus, ela nos torna perfeitos. O interessante de tudo, apesar de sermos pecadores imperfeitos, Jesus ainda tem que me chamar de santo, e coloca como santo, uma nação tão protegida. Então, isso. Então, tendo isso, Jesus ao nosso lado, como advogado, vendo o nosso crescimento, vendo a nossa insistência em melhorar cada dia, é que o alvo um dia pode ser alcançado, que é o céu. O céu existe. Então, como que é que diz lá em Mateus 5,14? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. O que significa agora ser luz do mundo? A luz, ela, nas escrituras, né, a gente vê que quando ele se refere à luz, ele se refere sempre a um símbolo de verdade, a um símbolo de pureza, a um símbolo de justiça, né? E as trevas é justamente o oposto disso, né? É a maldade, é a mentira, né? É a questão da ignorância também, né? A gente vê isso em Salmos, a gente vê isso em João, nas cartas de Pedro e nas cartas de João também, sempre falam a respeito disso. Então, ser luz do mundo é você olhar primeiramente para Cristo, como Alex acabou de explicar. Por quê? Cristo, ele em João capítulo 8:12, ele se declara como a luz do mundo. E o que é que ele diz, né? Olha, quem me segue, né, nunca estará em trevas. Ou seja, nunca vai estar andando em mentira, né, em falsos testemunhos, nunca vai estar andando deixando de fazer o que é verdadeiro. Sempre vai estar buscando conhecimento para não estar fazendo o que é errado, né? Não andar na ignorância, né? Vai estar fazendo justamente o oposto, né? Vai estar fazendo o que é correto, o que é prudente aos olhos de Deus, né? Assim como Cristo, ele foi imitador, né, de Deus, ele de fato ele serviu como um exemplo fiel do que nós devemos ser, né? Precisamos buscar justamente a luz dele, justamente andar nesta luz, né? E eu queria pedir para que a gente fizesse uma leitura em Filipenses 2:15. Ele vai falar justamente dessa luz, né? A gente não tem luz própria em nós mesmos. A luz ela vem de Cristo, ela vem de Deus. Em Filipenses 2:15 ele vai falar o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então você percebe, né? Numa noite onde você está no local mais afastado e não tem tanta iluminação artificial, você olha para o céu, você vê as estrelas de lá. A gente pega um exemplo também do nosso corpo celeste, né? A Lua, por exemplo. A Lua, ela é branca, a gente vê ela clarear lá ao céu, mas ela não tem luz própria. Ela simplesmente reflete a luz que vem do Sol. Então, a gente pegando este exemplo e aplicando para a vida cristã, né, nós não temos luz própria. De fato, nós somos pecadores, mas a graça de Deus, né, é o que nos faz, nos regenera, nos transforma, para nos tornarmos iguais a Cristo. E é justamente essa luz que a gente deve se espelhar, né?
ser luz no mundo é justamente fazer aquilo que Jesus fazia, é ser como Jesus é, se empenhar cada dia mais em ser mais parecido com Ele, mesmo que muitas vezes nós, como a Deusa mesmo citou, né, nós temos nossas falhas, nossos erros, mas nos vigiar, nos policiar para observar se a nossa vida está sendo de fato uma vida que imita os passos de Cristo, sabe? Ser luz, né, no mundo é justamente fazer o oposto, né? O cristão ele vive remando contra a maré no mundo, né? No mundo ele vive os interesses próprios, né? O eu, né? Que é sempre até nas músicas, né? Se fala muito, mas o cristão ele tem que ter uma postura humilde, sempre, humilde como Cristo foi, para reconhecer quando errar, para saber que precisa ser regenerado por Cristo, para saber que precisa da salvação, né? Alguém chegou até Alessio um dia, pregou o Evangelho, ele reconheceu essa necessidade e ele se entregou a Cristo. Então, a partir do momento que isso ocorreu, né, ele está buscando essa luz de Cristo, e assim como todos nós. Então, ser luz no mundo é justamente seguir os passos de Jesus, né? Porque Ele é a luz do mundo, né? E quem anda no caminho dele, né, nunca estará em trevas, né? Como ele diz mesmo nessa passagem que nós lemos em Filipenses. Filipenses não, na verdade, na passagem que eu citei de João, do Evangelho de João. Perfeito. Alguma dúvida? Uma pergunta? Alguém gostaria de compor alguma coisa? Sem empurrar, pode ser uma vez. Para quem chegou agora, né, a gente está numa aula aberta, tá? E a gente pode sim comentar, perguntar, fazer explanações, conforme a gente vai falando a respeito do texto. E o texto que nós estamos utilizando de base é Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 16. O que Jesus quis dizer, um exemplo da cidade e da candeia. Exemplo da cidade e da candeia. É uma analogia muito importante que Jesus faz aí, porque ele traz a iluminação dos exemplos de uma cidade, de uma candeia, né? Porque se você perceber uma cidade propriamente, mesmo que ela não esteja num local alto, ela vai ter a sua iluminação e isso vai ser perceptível, né, pelas pessoas, até se você estiver distante, né? Por exemplo, você pega aqui a BR, sentido, né, Recife, né? Você vai ver os milagres aqui do lado direito, né? Aquela paisagem lá, onde você vai ver a cidade acesa, a Ribeira, né? Ali as partes do aeroporto, né? Você vê a iluminação. E a candeia também, a candeia trazendo para o exemplo da época, né? As casas judias da época, né? Eram casas pequenas, geralmente eram casas de 1 ou 2 cômodos no máximo, e uma candeia ela iluminava bem as casas, né? Ela conseguia dar a iluminação noturna que clareava bem aquelas pessoas que estavam dentro da casa. Então Jesus ele pega essa analogia, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, tá? Também não se pode esconder uma candeia, né? O brilho, porque ela vai perder a sua utilidade, né? Uma cidade iluminada sobre o monte, a gente vai visualizar ela. Por exemplo, se você está perdido, é um estrangeiro, é um viajante, está no meio do nada e vê alguma luz acesa, né, no horizonte, você vai saber que ali tem civilização, você vai saber que ali vai encontrar ajuda. Justamente, você vai identificar isso. Você tem uma orientação. Uma direção, uma orientação. Eu lembro dos faróis, né? Isso, um exemplo também. E meu avô, eu não lembro meu avô falar essa questão de candeeiro. Quando o candeeiro, na casa do meu avô tinha candeeiro, né? Primeira gás, né? Eu já tenho família. E era colocado no ponto mais alto da casa justamente para isso, né? Para poder clarear toda a sala, né? E era um fumaceiro da casidade. Seu avô disse também. Me contou, eu não vi, me contou. Mas é justamente quanto mais alto, Era um tipo de gás que era usado
Eu quero acentuar uma coisa. O gás de água é melhor, porque é com água. É do fumaceiro, né? Geralmente, quanto maior a altura onde a luz está colocada, ela vai conseguir iluminar melhor as pessoas, né? Trazendo para uma visão macro, tá? Eu vou fazer uma analogia agora deste exemplo da candeia e da cidade, né? Que está construída sobre o mundo, né? Trazendo para a nossa realidade cristã, né? Uma visão macro da cidade seria a igreja, né? Se ela está projetada, né, em cima do monte, né? Ela tem que ficar em evidência como um refúgio, como uma ajuda, né? Como um farol, né, que vai estar ali iluminando aqueles que estão perdidos a encontrar. Ali é o caminho, ali é o destino. Então a igreja ela vai contribuir dessa forma. Não se pode esconder, né, uma cidade que está edificada sobre um monte, né? Ela tem que estar visível, né? A igreja ela não pode perder a sua essência, né? Assim como a gente falou da essência do sal, né? Não perder o sabor. O cristão, a igreja, nessa visão macro de cidade, né? Trazendo para a igreja, né? Ela não pode perder a sua utilidade. Ela não pode ser escondida, né? Como a igreja ela pode contribuir, né? Dentro do bairro onde ela está situada, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que a gente pode dar exemplo, né? Onde a luz, né, que a gente reflete, né, possa ajudar, né, essa comunidade, as pessoas, né, ao nosso redor. Como é que a igreja ela pode atuar? Em que sentido, né? Para ser como uma cidade lá, iluminando, né, as pessoas. Em que sentido, né? A gente pode dar como exemplo. Um de cada vez. É como mostrar que você é luz. Como você vai mostrar que é luz? Isso. Uma vez eu estava no metrô, aí uma mulher chorando para se acabar, e eu fico nervosa, sabe? Eu vejo a pessoa chorando, meu Deus. Ela disse, minha filha, pelo amor de Deus, chorando. Ela estava com o esposo dela e mais devagar, ela ia viajar para São Paulo, ela disse, né? Ela disse, olha, meu abraço, Deus me ama. E eu aceitei o Isaías 40:10 para ela, estava decorado na hora, né? Agora eu não estou decorado na hora, nada, Deus me lembrou. Eu decorei o Isaías 41:10, falei para ela, Deus me ama, não chore. O que acontecer, acho que houver, Deus está com você. Não precisa você se acabar no choro, não. Você viu a sensibilidade, né, naquele momento de observar ela na sua tristeza e oferecer ali sua companhia, oferecer ali a palavra de Deus para que ela ficasse em conforto, para que ela ficasse refletindo, oferecer sua oração de uma boa forma. E trazendo para o exemplo da igreja, né, pregar o Evangelho é uma forma de trazer a direção certa para as pessoas, né? É uma forma macro da gente contribuir em prol do Evangelho, como a igreja pode atuar dentro da sua comunidade, em dissipar mais ainda essa luz que é Jesus, né? Para que mais e mais pessoas possam chegar até aqui e também transformar suas vidas, transformar as vidas conforme Cristo, né? Ele vai transformando. E trazendo para uma visão micro, né? Que seria a visão do candeeiro lá, da candeia, né? Dentro de casa, é o nosso papel individual, como a própria senhora deu ali de exemplo, né? Qual o papel individual que eu e você podemos fazer para ser essa luz, ser esse exemplo de Cristo, né? E mais precisamente, né, eu trago um exemplo de dentro da sua própria casa, né? Você não pode ser luz apenas nessa comunhão macro aqui que nós estamos, né? Temos que ser luz também dentro dos nossos lares, né? O nosso exemplo ali dentro dos nossos lares. Então, começa dentro de casa essa luz, né? E ela vai se dissipar aqui de uma forma maior em comunidade, em comunhão, né, com a igreja. O que eu ia dizer igual a ela disse. Se alguém tiver mais algum comentário, pode citar assim. Eu me lembro assim, quando meus meninos eram pequenos mesmo, 7 anos, 6 anos, e eu pegava muito evangelho para eles, e
fazia devocionais todos os dias. Sim. Mesmo que a gente ele não gostasse, que essa coisa, né? Gostava muito de brincar. Eu ficava pedindo com ele, depois eu disse, agora a gente vai lá para falar. E ele, eu não quero, agora eu não estou enxergando, não estou enxergando, lembrando que está enrolado. E ele enxergava aquilo. E foi aprendendo assim, eu não sei, eu não estou enxergando. Foi bom, era bom demais, era bom demais a gente, né? Sentir que está pregando o evangelho a seus filhos, eles muitas vezes viviam orando dia e noite, de joelho no chão orando, e muitas vezes... Bateria chegou em 80%. Desconecte o carregador. Eu mostrei a luz, mostrei os filhos. Por exemplo, tem uma pequena comparação que eu fiz aqui. Eu vejo uma lanterna, eu vejo o cristão como uma lanterna. E eu vejo o Santo Espírito como umas pilhas. E quando você liga a lanterna com as pilhas boas, ela ilumina. Como se fosse a luz. Então o cristão, ele é uma lanterna. Agora ele escolhe se ele quer estar com o Santo Espírito para que ele possa projetar a luz de Cristo, ou uma lanterna sem pilhas devidas. Para que serve? Para que serve? Qual a finalidade de uma lanterna que não acende? Nós cristãos, sem o Santo Espírito, sem diariamente buscando o conhecimento, vendo se estamos numa medida boa de sal, que é se deleitando na Santa Palavra de Deus, ouvindo repreensões como bem colocado, para que a gente possa ter um objetivo correto, de uma forma mais decente e concreta de ser. Então, como cristão, para a gente ir para a última pergunta, vós sois sal, vós sois luz. Como andas? Andas insosso ou andas apagado? Não sabemos, a não ser nós mesmos. Então cabe a nós a buscarmos a presença, a luz de Cristo, o conhecimento da palavra, para que possa nos salgar. Na minha ideia, nisso. Mas, Cláudia, brilhar diante dos homens pode ser interpretado como algo que projeta que são superiores à descrença? Não, totalmente. Porque se a gente se baseia em Cristo, se Cristo é a luz, a gente também na mesma passagem, no capítulo 2 de Filipenses, ele vai citar um exemplo justamente do que Cristo fez. Olha, ele fala no versículo 6 e 7. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Né? Então, Jesus, ele se coloca numa condição humilde. E da mesma forma, nós entendemos que o brilho não é nosso. O brilho, ele procede de Jesus. Nós apenas refletimos este brilho. Nós apenas refletimos. Sim, André? E assim, para você ser cristão mesmo, você precisa aprender a começar nunca. É uma das formas de amadurecer aqueles conceitos. Não seríamos alunos, como você colocou um pouco mais atrás. E entender que os seguidores de Cristo, eles não precisam chamar a atenção para si mesmos. Eles não precisam projetar que as suas boas obras, né, elas sejam para a vanglória, né, ou seja, para ser reconhecida entre os homens. Né? Não pode. E o próprio texto em Mateus, o capítulo 5, versículo 16, ele vai responder isso. Ele vai falar justamente que brilhem, né, o brilho de vocês, né, para que os homens vejam, né, as suas boas obras, né, e glorifiquem a quem? Ao Pai. Então a glória não vai ficar com a gente, a glória é de Deus, a glória é de Jesus Cristo. Né? Então a gente não pode
pode se colocar numa situação onde eu me acho melhor do que alguém que ainda não conheceu este Evangelho. Porque da mesma forma eu estive ontem, e da mesma forma que ele precisa de Jesus, eu também continuo precisando, porque eu também sou pecador. Então todos nós precisamos estar buscando esta mesma luz de Cristo, né? E nunca se achar autossuficiente, né? Porque a luz, ela não vem de nós mesmos, mas vem de Jesus, como Alessio bem exemplificou, né? A lanterna, né? Das pilhas do Espírito, né? Se a gente retira essas pilhas, né? Pensando que a luz da gente vai continuar acesa, na verdade a lanterna não vai servir para nada. É isso. Norbert, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão orando Pela comunidade. Agora eu vou orar mais. Vamos orar antes de intervalo.